Olá, meus irmãos, minhas irmãs, irmão de Ideal Espírita, muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Senhor Jesus, divino amigo, iremos viver na obra Ave Cristo momentos de fidelidade a Ti, momentos de verdadeiro sacrifício, momentos de fé, seriedade, devoção, confiança e entrega total. Ajuda-nos, Senhor, a preparar o nosso coração, o nosso sentimento, para não só lermos, mas também sentirmos, podermos visualizar em nossa mente esse testemunho vivo de cada personagem, para que isso venha despertar em nós a lição de um verdadeiro cristão. Envolve-nos na Tua paz, proteja-nos, Senhor, de todo mal, e que os amigos espirituais que aqui estão possam, Senhor, nos envolver na Tua paz. Te pedimos a permissão para iniciarmos, Senhor, mais um estudo da obra Ave Cristo. Que assim seja. Em nosso último estudo, Helena, dando prosseguimento ao seu plano, procurou o preposto de César, o Ignácio Valeriano, para falar sobre os cristãos, e falou que tinha uma aglomeração de cristãos que se encontravam, né, e que o liberto dela, o Teódulo, sabia onde era e que ele se dispunha a levá-los. Então, o Teódulo foi com o liberato Munício e adentrou na reunião após a prece, a finalização, e deu ordem de prisão aos cristãos, ou pediu que eles abjurassem. E o Lucano Vestino disse que não podia abjurar, e ele bateu no Lucano, e aí as mulheres começam a chorar e o Lucano vai se dirigir a elas. Estamos nesse encontro da prisão dos cristãos, dos 20 que estavam na casa do Lucano Vestino. Ok, Mita, gratidão. Tornou Lucano com simplicidade e calma, que ele foi convidado a renegar. Renega os teus sortilégios, feiticeiro. Abjura ou sentirás o peso da minha decisão? Não posso alterar minha fé. O punho cerrado do cruel interlocutor desceu sobre o rosto venerável. Vestino cambaleou, mas, amparado por 2 irmãos que se apressaram a socorrê-lo, recompôs a fisionomia, enxugando o filete de sangue que a pancada lhe provocara num dos cantos da boca. Lívia, Lucina e Prisca, as mulheres mais jovens do recinto, prorromperam em pranto. Choraram muito. Contudo, o ancião, retomando a palavra, confortou-as, exclamando: Filhas, não chorem por nós. Choremos pelos nossos perseguidores, orando por eles. Haverá maior desventura que a de confiar-se alguém ao engano do poder para acordar nos braços terríveis da morte?
nas edições mais antigas, você vai encontrar a fala do seu Vestino assim: filhas, não choremos por nós. Não chorem por nós era eles não chorarem pelos dois. Não choremos, ele e o seu Vestino se coloca numa situação, tanto ele quanto o pai da Lívia, não vamos também chorar por nós, né? Se inserindo também nisso. Não vamos nos desesperar, não vamos nos entristecer com o que está acontecendo. Não choremos por nós, choremos pelos nossos perseguidores. É aquela fala que temos aprendido. Não se entristeça de ser perseguido, mas se entristeça muito de ser o perseguidor. Não se entristeça de ser a vítima, mas se entristeça muito de ser o algoz. Esse sim é o movimento de um verdadeiro cristão, porque o perseguidor e o algoz é alguém que está arrumando débito com a lei e que terá que prestar conta disso. Então ele disse, se tem alguém que tem que chorar aqui, meninas, não somos nós, mas os nossos algozes. Então não fique triste se alguém está te perseguindo, se alguém está te fazendo mal. Não fique triste se você foi abandonado, ou seja lá o que tenha acontecido na sua vida. Entristeça muito se você fez isso com alguém. Então esse é o movimento. Então uma vez a gente passando por situações dolorosas na nossa vida, a gente diz assim, vou tirar a lição, isso aqui é para eu crescer, para eu me tornar um ser humano melhor. Mas quando é você que é o perseguidor, quando é você que é o algoz, aí realmente isso é motivo de muita tristeza, não é verdade? Então não choremos por nós, choremos pelos nossos perseguidores, orando por eles, que foi o que Jesus fez. Orai por todos aqueles que vos perseguem e caluniam. Haverá maior desventura, maior tristeza, que é de confiar-se alguém ao engano do poder. Qual a maior tristeza? Porque ele aqui, o cidadão, né, o liberato, ele aqui ele está na condição, ele tem certeza que ele é o mais poderoso, que ele é o mais forte, ele acredita que ele é o vitorioso. Haverá maior tristeza que é de confiar-se alguém ao engano do poder. Ao engano, porque o poder é um engano. Logo, o poder é transitório. E o poder é um recurso para você se aperfeiçoar, para você servir. Como ele diz, para acordar nos braços terríveis da morte. Porque ele está dormindo no poder. E daqui a pouco ele vai acordar nos braços da morte. Fitou o olhar compadecido no verdugo e esclareceu. O homem que nos espanca é Liberato Numício, chefe de uma corte romana. Já lhe vi as mãos por 2 vezes, flagelando os tutelados do Evangelho. Pobre irmão nosso, acredita ser senhor da vida, quando os prazeres criminosos lhe possuem o coração. Debalde procura debater-se contra os golpes da enfermidade e os achaques da velhice, que presentemente lhe rondam o corpo. Amanhã, precipitado ao vale fundo da meditação, pelo desfavor político, talvez se incline para Jesus, procurando justiça e amparo moral. O homem que nos espanca é Liberato Numício. Ele é chefe de uma corte romana. Já lhe vi as mãos por 2 vezes, flagelando os tutelados do Evangelho. Pobre irmão nosso. Acredita ser senhor da vida, que quando a gente está no poder, a gente tem certeza que nós somos o senhor da vida, né? Quando a gente está carregado dos títulos e do poder, do dinheiro, sentado em nossas cátedras, muitas vezes imundas, a gente tem certeza que a gente é eterno ali naquele momento. A gente tem certeza que a gente é senhor de tudo. Pobre irmão nosso.
Acredita ser senhor da vida, quando os prazeres criminosos lhe possuem o coração. Ele acha que ele é senhor da vida, mas os prazeres criminosos são donos dos sentimentos dele. Ele é quase que escravizado por desejos criminosos. Em vão procura debater-se contra os golpes da enfermidade. Olha aqui, Lucano já falando e vendo nele. E os achaques da velhice. Então, ele não é tão jovem. Que presentemente lhe rondam o corpo. Amanhã, precipitado ao vale fundo da meditação pelo desfavor político, talvez se incline para Jesus, procurando justiça e amparo moral. Os companheiros de Numício ouviam estupefatos. O agente de Valeriano em vão tentou reagir. Forças intangíveis imobilizavam-lhe a garganta. Lucano, de semblante iluminado pela fé, prosseguiu em voz firme. É possível que os perseguidores nos imponham a morte. Talvez sejamos conduzidos de imediato aos mais aflitivos testemunhos. Fez breve pausa e continuou, voltando-se para os amigos. Não temamos, porém, a visitação do martírio. Todos fomos chamados a seguir nosso Senhor, de cruz pesada aos ombros doloridos. O Calvário está erguido, o madeiro jaz levantado, a flagelação continua. Ufanemo-nos da nossa condição de sirineus do eterno amigo. É uma honra morrer pelo bem em um mundo em que o mal ainda reina vitorioso. Envergonhar-nos-íamos da felicidade ao lado de tantos corações sepultados na miséria, na escravidão e no sofrimento. Tudo passa. Os imperadores que nos humilharam, ensoberbecidos com as pompas do triunfo, nunca refletiram nos pesadelos que os aguardavam no sepulcro. Hoje, nossos adversários nos reduzem a carne a lodo sangrento. Mas o Espírito do Senhor, renovando o mundo para a felicidade eterna, espalhar-nos-á as cinzas sobre o campo em que eles, desorientados e desditosos, se guerreiam inutilmente. Agora são dominadores empinados ao trono da ilusão que os subjuga. Todavia, depois, esmolarão a paz, carregando as úlceras da mendicância em plena casa de Deus. Infelizes. Para eles, a luta na terra ainda significa o mergulho em lama dourada. Atropelam-se uns aos outros, disputando o túmulo em que os seus sonhos de grandeza se reduzem a punhados de pó. Matam-se mutuamente, na aquisição do ódio em que se anulam. Despedaçam-se em concursos de sangue para incorporarem a ruína aos seus dias escuros. Choremos assim por eles. Deploremo-los. Quanto tempo gastarão para conseguirem aquecer a própria alma ao sol da fé? Não temamos, porém, a visitação do martírio. Isso muito serve bastante para a nossa vida. É aquilo que a gente fala, um dia nós vamos ser chamados ao testemunho, um dia o nosso corpo vai adoecer, um dia a gente vai ao médico e vamos ter um resultado que a gente não gostaria, um dia vai morrer um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, nós seremos o esposo, a esposa. Não temamos, porém, a visitação do martírio, porque aqui ele está sendo flagelado e vai ser morto de forma muito dolorosa.
ainda não somos chamados a esse tipo de testemunho, porque nós não temos moral para isso. Nós não temos maturidade nem idade espiritual para isso. Nós não temos. Não temos capacidade para isso. Aqui nós estaríamos naquela condição daqueles que com dinheirinho, fugiram, foram embora, se livraram, não é verdade? Esses que ficaram já são espíritos mais adultos que já estão prontos para dar esse testemunho. Mas nós seremos chamados ao martírio, a um martírio menor, que são as dificuldades, as traições, a solidão, todo e qualquer tipo de movimento. Então, não fique desesperado por isso. Não se entristeça, não tenha medo. Não temamos, porém, a visitação do martírio. Todos fomos chamados a seguir o nosso Senhor. E o nosso Senhor estava de cruz pesada aos ombros doloridos. Jesus não nos chamou para segui-lo sentado em um cavalo ou dentro de uma biga romana a desfilar com louros. Não. Quando ele nos chamou e nos chama, é exatamente nesse movimento. Com uma cruz pesada aos ombros que já estavam o quê? Doloridos. O Calvário está erguido. O madeiro jaz levantado. A flagelação continua. Ufanemo-nos, vamos nos vangloriar, nos alegremos realmente da nossa condição de sirineus do eterno amigo. O que o sirineu fez foi aquele que praticamente foi jogado para carregar ali um pouco a cruz do nosso Senhor Jesus, né? Condição de um sirineu. Alegremos-nos da nossa condição de sirineus do eterno amigo. É uma honra morrer pelo bem, num mundo em que o mal ainda reina vitorioso. E ainda reina. Envergonhar-nos-íamos da felicidade ao lado de tantos corações sepultados na miséria, na escravidão e no sofrimento. Eu ficaria envergonhado de estar aqui às gargalhadas, sabendo da dor que ainda reina no mundo. Tudo passa. Os imperadores que nos humilharam, ensoberbecidos, ou seja, vaidosos com as pompas do triunfo, nunca refletiram nos pesadelos que os aguardavam no sepulcro. Nunca imaginaram, né? Que é isso? A gente faz o mal hoje e a gente não para refletir que nós teremos que fazer o acerto de conta. Não existe um mal que a gente faça na face da terra que a gente não vai ter que acertar a conta. Parece tão repetitivo isso que a tia vem falando. Eu digo, eu estou 30 anos falando isso. Mas não são 30 anos falando isso. São mais de 2.000 anos falando isso. E a gente não aprende essa lição. Nunca refletiram nos pesadelos que os aguardavam no sepulcro. Então não existe um mal que se faça. Não existe um mal que se faça que a gente não vai ter que fazer o acerto de conta. Hoje nossos adversários nos reduzem a carne, a lodo sangrento. Mas o Espírito do Senhor, renovando o mundo para a felicidade eterna, espalhar-nos-á as cinzas sobre o campo em que eles, desorientados e desditosos, se guerreiam inutilmente. Olha que coisa mais linda. E se o cristianismo hoje está aqui, gente, foi através desses pioneiros aqui, que não desistiram. Nós temos, gente, 3 séculos. Gente, pensa, um pouco mais de 300 anos. Nós não estamos falando de 15, 20 anos. Nós estamos falando de 300 anos de perseguição. 300 anos. E é bom gente morrer, é bom gente morrer, é bom gente morrer, e é bom gente... Das formas mais absurdas que tu possa ver. Olha aqui como eles vão desencarnar. E aqui nós estamos em que ano, Mita? 200 e quanto? 51. Olha, 251. Então ainda temos aí, a partir disso aqui, mais quase 100 anos pela frente.
Agora são dominadores empinados ao trono da ilusão que os subjuga. Porque o trono normalmente nos subjuga. Todavia, depois esmolarão a paz. Quem esmola é quem? Mendigo, necessitado. É o mendigo. É o miserável. É o pobre. Miséria moral. Então você não tem um tesouro espiritual. Esmolarão a paz, carregando as úlceras da mendicância. Olha aí, mendicância é quem? Mendigo. É o mendigo, é aquele que vai implorar a ajuda de A e de B. Implorar com as mãos estendidas. Alguém, por favor, me ajuda. Eu não aguento mais. Mendicância. E é interessante quando diz: esmolarão a paz, carregando as úlceras da mendicância, em plena casa de Deus. E aí volta a parábola do filho pródigo. Como é que a gente consegue ser um miserável estando na casa do próprio pai? O que leva uma criatura a ficar numa condição de miséria total? Nesse processo como ele bem coloca aqui, da mendicância. Em plena casa de Deus, infelizes. Para eles, a luta na terra ainda significa o mergulho em lama dourada. É dourado? É, mas é uma. Atropelam-se uns aos outros, disputando o túmulo em que os seus sonhos de grandeza se reduzem a punhados de pó. Matam-se mutuamente na aquisição do ódio em que se anulam. Despedaçam-se em concursos de sangue para incorporarem a ruína aos seus dias escuros. Choremos assim por eles. Deploremo-los. Quanto tempo gastarão para conseguirem aquecer a própria alma ao sol da fé? Em seguida, porque o silêncio pesasse, Vestino afrontou o olhar acovardado de Numício e exclamou: Dá trabalho aos teus cooperadores. Se tens a missão de abrir-nos a porta da masmorra, não te detenhas. O espírito do Evangelho brilha acima do cárcere. Vendo que Lucano lhe estendia, valoroso, as mãos engelhadas, rugadas, Liberato avançou, pronunciando algumas palavras do cerimonial em nome do Estado, e atou-lhe os pulsos. Os colaboradores seguiram-lhe os movimentos, algemando os demais. Alguns membros da expedição oficiosa deitaram olhares lascivos às moças trêmulas. Lascivos, gente, que se inclina aí aos prazeres, tá? Do sexo, da carne ali. Olhares lascivos às moças trêmulas. Mas a presença de Vestino, cujas palavras lhes haviam lançado tantas verdades ao rosto, como que lhes impunha forçado respeito. O trajeto fez-se em silêncio. Os cristãos, à maneira de animais pacientes, não reagiram, sustentando-se em preces fervorosas, mas, quando penetraram o pátio da prisão, entreolharam-se angustiados. Algo aconteceu, correspondendo-lhes à expectativa. A voz seca de Numício determinou parada breve, e Lívia, Lucina e Prisca foram rudemente separadas do grupo. Existia a antiga lei que vedava o sacrifício de virgens nos espetáculos e, sob esse pretexto, era costume apartar os recém-detidos
as mulheres mais moças, a fim de que a crueldade dos verdugos lhes subtraísse a pureza corpórea, antes de qualquer interrogatório mais rigoroso. Cenas do próximo capítulo. Então, vamos ver qual vai ser agora o destino de Lívia, Lucina e Prisca. Foi bom, gente? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus o amor de nossa vida. E agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.